Uau! Muito bom dia a todos e todas. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo. Esse é o dia que o Senhor fez, um dia sempre muito especial, em que os nossos encontros são celebrados por uma experiência sagrada, né? Esses encontros promovem oportunidades de boas amizades e nós sabemos que a nossa fé ela é conduzida pela experiência da amizade. Os nossos amigos espirituais. Não sei o que seria de mim se não fosse os meus amigos e amigas espirituais. E eu penso que você hoje, já caminhando conosco, sabe o valor do que é ser comunidade, ser uma comunidade coletiva, amável, né? E de abraço pronto, né? Para receber, para acolher, para curar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Eu desejei conversar com vocês um pouquinho a respeito da experiência da oração, da experiência da esperança e também da perseverança. São palavras que tocaram o meu coração e acredito que esse vai ser o tom da nossa conversa de hoje. Quando Deus começa a agir em nossas vidas, Ele tem alguns específicos movimentos. E Ele passa um pouquinho dentro dessa dinâmica, destas palavras que eu iniciei essa conversa. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, seu aplicativo. Você que está em casa, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você que nos acompanha na rua, seja no trabalho, onde você estiver, que você possa reservar esse tempo para ouvir a nossa mensagem, ouvir aquilo que Deus tem para nós, assim como nós nos debruçamos a aprender com Deus, que esse aprendizado também te acolha. Você pode também acompanhar na tela, através do YouTube, Spotify hoje, né, que é uma grande experiência para nós. Então, eu peço para que você abra em Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, 31, diz assim. Todos acharam? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Dá para abrir em Filipenses agora? Filipenses 3, 13 e 14. Versículos que se assemelham de alguma maneira. Enquanto Isaías diz, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, não se exaustam, não entram em exaustão e andam e não se cansam. Em Filipenses 3, versículo 13 e 14 diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prosseguindo para o alvo. Amém? Até aí. Oremos. Senhor Jesus, nós te louvamos, exaltamos o seu nome por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Agradecemos pelos encontros e reencontros, pela oportunidade de nos abraçar, de nos ver, de conversar, de pensar também a partir desse tempo de reflexão, aquilo que vem da tua mensagem, do teu coração, que não seja diferente. Fala conosco, usa as nossas vidas na possibilidade de compreender a sua fala, as suas intenções, a sua vontade, para que saiamos daqui acolhidos por seus ensinamentos e que esse ensinamento se torne prática em nosso cotidiano. Esse é o nosso pedido, com profundo agradecimento. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Gente, existe um dito popular que nós usamos muito. Eu não sei se você já usou, mas esse dito fala que o ano só começa depois do carnaval. Tá marcado, né?
Esse dito popular que diz que o ano só começa depois do carnaval, ele é muito curioso, porque essa frase ela se espalhou no meio social, ela é muito dita, e acredito que ela foi tão forte que ela datou mesmo o nosso cotidiano, a nossa forma de agir, de promover e desenvolver a agenda. Eu penso que essa frase ela está atravessada por esse contexto, e é muito curiosa a forma como a sociedade faz essa leitura, e parece que até o relógio brasileiro acaba se manifestando num outro fuso horário, né? Mas, se a gente olhar para uma frase como essa, de uma maneira mais profunda, se a gente pensar que o ano começa depois do carnaval e observar que essa ideia pode estar também escondendo algumas informações mais profundas, eu penso que, às vezes, essa percepção não é só um atributo do Brasil ou do brasileiro. E por que isso? Porque a gente tem um pouquinho dessa estranha mania de adiar as coisas. Começa depois do carnaval. A gente faz isso com a nossa alma, sabe? A gente, infelizmente, tem essa estranha mania de adiar as coisas, de adiar as agendas, de adiar aquilo que deve ser feito, as importâncias, né? E a gente pensa que isso é um objeto que funciona. Mas eu acho que dentro dessa compreensão e dessa conversa, é bom a gente sempre tomar um certo cuidado, porque a gente sempre está esperando um momento certo para fazer as coisas. A gente sempre está esperando um momento para começar de verdade. A gente sempre está esperando o clima certo, o clima ficar bom, o clima melhorar. A gente está sempre nesse processo também de espera para fazer algo. Eu vou fazer quando a ansiedade passar. Eu vou dar um passo quando a grana entrar. Vou tomar uma decisão quando a grana entrar, quando o dinheiro chegar. Eu vou fazer aquilo que deve ser feito quando o meu coração se aquietar, quando eu me sentir mais em paz. Aí eu tomo uma decisão, aí eu dou um passo adiante. Entende a dificuldade e os problemas que esta forma de leitura e de dinâmica pode ser ruim para nós? E é dentro dessa reflexão que eu penso que esse processo pode ser um problema. Se a gente não perceber, a gente vai ficar esperando o ano inteiro a coisa acontecer, para a gente tomar uma decisão, para a gente dar um passo adiante. A gente vai esperar mais um ano passar para fazer aquilo que deveria ser feito. E ficar estacionado, parado, inerente às transformações que o mundo nos convoca, é muito perigoso. Então, que tal a gente pensar um pouco sobre isso de maneira conjunta? A pergunta que eu queria fazer para vocês, ou para toda a comunidade hoje, é tentar pensar, e se o ano já começou? E se, né? E se o ano já começou e a gente ainda não percebeu? E se o ano e as oportunidades que ele carrega já se iniciou e a gente ainda não pensou sobre isso? Dentro dessa introdução, o primeiro ponto está marcado sobre a nossa conversa da semana passada. Semana passada eu falei sobre o lugar da oração. Deixei uma reflexão para que a gente carregasse para a nossa jornada espiritual, no entendimento de que a oração não é só apenas palavras, mas a oração é um lugar para onde a gente vai. É um lugar onde a gente adentra, e é nesse lugar que nós experimentamos uma relação com o Eterno. Pensando sobre isso,
é necessário observar que o ano começa em algumas experiências de silêncio. E faço uma ligação do silêncio com a experiência da oração. O ano começa no secreto. O ano começa no silêncio. O ano começa na oração. Ou ele pode começar se assim nós permitirmos, né? Num mundo que se mede começos com fogos de artifícios, num mundo que se mede começos com bloquinho de carnaval, num mundo que se mede começos com grandes celebrações, luzes, LEDs, gritos, parece que quando observamos a relação com Deus, a dinâmica é o contrário. Porque os inícios com Deus começam no silêncio, começa no secreto, começa muitas vezes no profundo, do não saber. Estes inícios nos provocam. Antes de Deus fazer algo lá fora, parece que Ele começa a se manifestar dentro de nós, no mais profundo e interno do nosso ser. Um Deus que se manifesta de dentro para fora, no silêncio da nossa alma, no silêncio da nossa humanidade, no profundo das nossas fragilidades, da fraqueza do nosso ser. Deus se manifesta. Quando Isaías fala, aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua força, ele está dizendo de pessoas que de fato esperam em Deus, não de uma forma passiva, mas de uma forma ativa. E você que já me lê, conversa comigo todos os domingos, sabe que quando eu falo no modo de esperar em Deus, não é uma espera passiva, mas é como o próprio Freire vai dizer, que é o esperançar. É esperar em modo dinâmico. O esperançar no modo de fazer, de agir, de contribuir, de se manifestar a partir do seu querer, do seu interesse. É uma forma ativa. Esperar em Deus não é cruzar o braço, no máximo é cruzar as pernas, ficar de joelhos. Se pôr de joelhos diante do Senhor, porque se ajoelhar, se curvar diante do sagrado é uma ação. É uma forma ativa de se apresentar diante de Deus. A partir do seu querer, a partir também da sua entrega. E é nesse lugar que nós não nos colocamos diante do Senhor de maneira mais passiva, mas de uma forma em que a nossa esperança, o nosso esperançar, ou a nossa espera, age. A nossa espera, ela se move. A nossa forma de esperar, ela semeia. Ela sempre está em movimento, mesmo quando as nuvens estão carregadas, difíceis, quando o céu está inacessível, quando a gente parece não perceber, quando a gente não consegue perceber o quanto Deus está presente, parece estar distante, nós agimos nesse lugar que nós chamamos de oração. É provável que você tenha chegado aqui nesse lugar de espera. Na espera de uma resposta, na espera de uma ação espiritual extraordinária para que as suas resoluções aconteçam, se manifestem. Mas será que a gente ainda não percebeu Deus agindo em nosso favor? Será que estamos ou chegamos nesse estado de espera e perdemos a possibilidade de entender que Deus está já agindo e respondendo, inclusive, aquelas orações que você fez, que ninguém ouviu, que estava no secreto, que era só você e Deus. Aquele papo sincero que você teve aquele dia foi ouvido. E quem sabe Deus já não está fazendo os seus movimentos para atender aquilo que você colocou diante dele.
sensibilidade é para nós muito necessário na forma como nós colocamos ou projetamos a nossa percepção do sagrado. Deus está falando conosco, e muitas vezes até respondendo coisas que nós estamos paralisados ainda nas perguntas. Avance, inicie o ano, se projete, coloque as práticas, tome as decisões necessárias, levante-se, erga a sua cabeça, renove a sua fé, dê um olhar para novas possibilidades, porque Deus está fazendo agora na sua vida algo que eu considero extraordinário, ainda que você não perceba. Deus está trabalhando ao nosso favor. Tudo pode começar, mesmo se a gente não perceber. Tudo pode estar acontecendo, ainda que você não perceba. Segundo ponto. A coletividade. A comunhão. Porque a partir do momento que nós mergulhamos nessa esfera de oração, é necessário também perceber que ninguém esperança sozinho. Ninguém vai esperançar sozinho. Ninguém vai esperar sozinho. O processo do esperançar é um valor comunitário. O outro segredo, né, desse processo de espera, que é ninguém esperança sozinho. Isaías vai dizer, no versículo que nós lemos, aqueles que esperam. Ele fala no plural, não é no singular. Ele fala no plural porque ele está dizendo para a comunidade, para esse movimento comunitário que nós chamamos de igreja. Essa coletividade, esperança. Esperança um futuro. Esperança dias melhores. Esperança dias em que a paz, o amor, mas a cura, a restituição, a renovação também nos acolha. Possibilidades sonhadas aqui também podem ser compartilhadas, porque estamos esperançando juntos. A própria mesa da Santa Ceia é um grande símbolo dessa percepção comunitária. Jesus nos convida para nos assentar na mesa, partilha o pão, partilha o vinho, mas antes da gente comer e beber, ele diz: não coma e não beba até que todos se sirvam. Porque essa experiência é do corpo junto, conjunto, completo, unido. É por isso que nós esperamos uns aos outros se servirem, para que nós possamos fazer esse ato de maneira coletiva, porque a gente faz tudo junto mesmo. A gente celebra junto, a gente chora junto. Muitas vezes a gente esperança, né? Fica nesse estado de espera por nós ou por nossa irmã, por nosso irmão. Essa coletividade para nós é sagrada. Não é só uma força de linguagem, não. Faz parte da nossa espiritualidade. Nós precisamos uns dos outros. Em tempos difíceis que nós estamos passando, os tempos que nós vivemos, onde atravessamos já, né, desde a pandemia, embora que, né, se a gente for pensar historicamente, a gente sempre esteve em crise, né? Mas o processo pandêmico mudou o mundo, mudou a realidade, e hoje nós olhamos para a nossa situação, uma crise econômica mundial nos afeta, né, nos fragiliza, e isso nos deixa temerosos. Então, se nós estamos vivendo um tempo de crises econômicas, de crises existenciais, né? Crises que impactam o nosso emocional, a nossa mente. E por que também não dizer crises climáticas, né? O que a gente está vivendo agora, nesse exato. Você está sentindo na pele, é o calor, né? Imagina só, né? 11h30 da manhã,
Nem deu meio-dia ainda, a gente está aqui, né, sofrendo por conta do calor e precisa de um ar-condicionado para resolver essa questão. Mas não é só sobre um calor que nós estamos sentindo agora, mas de um desmatamento avassalador que o nosso país atravessa, de uma desumanização, sabe, absurda, uma falta de comprometimento com o outro, com o próximo, com os povos originários, com a gente mesmo, sabe? A gente vai atravessando, vai consumindo, vai desmatando, vai destruindo as coisas, a gente nem pensa em tudo isso que a gente está destruindo, é fruto da nossa própria necessidade. Então, quando você derruba uma árvore, você está em pecado, entendeu? Quando você destrói um animal, quando você tira um animal da sua vida bio e leva para um outro lugar, você está fazendo um processo que não condiz com a realidade. E ele pode ser considerado, muitas vezes, como um pecado social, um pecado, né, contra a criação. Eu quero muito conversar com vocês ainda esse ano sobre isso. Mas Deus nos chama para abrir espaços. Deus nos chama para oferecer ombro. Deus nos chama para dar uma palavra de amor e de força para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu parceiro e parceira. Deus nos chama para essa experiência que chamamos de oração. Se você estiver cansado, descanse no Senhor, nessa experiência da oração. Se você estiver cansada, peça ajuda. Peça para que alguém te ajude em oração, porque a gente vai esperançar juntos. Se você estiver cansada, sobrecarregada, faça uma oração e peça ajuda. Agora, se você estiver forte, erga a sua cabeça e ajude a quem precisa. Esperance vida com outra pessoa. Porque esse é o movimento da comunidade. Esse é o movimento da coletividade, da experiência social que nós estamos vivendo e que datamos como igreja. É muito mais profundo. A nossa espiritualidade é da partilha, é de braços dados, é da possibilidade de avanço de um Deus que não apenas promete nos renovar, Ele dá a nós pessoas que podem nos ajudar a levantar, a caminhar mais uma milha. E eu oro por isso. Oro para uma comunidade coletiva que tem um olhar sensível para o próximo. Amém. Terceiro e último, a perseverança. Porque falamos da oração e falamos da esperança. Falamos da oração como esse lugar e esse ambiente de transformação, falamos da esperança como esse ambiente de ação, de agir, de tomar as decisões necessárias, mas nós precisamos também perseverar. E perseverar, nesse contexto, é confiar no invisível, naquilo que não se pode ver. Perseverar é a coisa mais difícil, porque ela está nesse processo de quando a gente começa algo novo e a gente não vê as coisas acontecendo, o que nos resta é perseverar. Você que está começando um novo negócio, você que está entrando num novo emprego, você que está num novo relacionamento, você que vai ter um bebê, de repente você está nesse processo em que você não está vendo a parada acontecer. Os seus olhos não conseguem discernir, de fato, como isso vai se dar ao mundo, à realidade. E aí você vai precisar perseverar, que é confiar naquilo que é invisível. E Deus é especialista em começar grandes coisas. Deus é especialista em começar grandes obras nas profundezas invisíveis. Deus é especialista. Quando você vai para Gênesis, Deus viu o caos. Sabe o que é o caos? É o mais absoluto nada. Deus olhou assim o caos e fez e criou todas as coisas. É no absurdo do caos que Deus olha e cria as coisas.
que faz e produz e manifesta no meio desse caos. É como a gente colocar uma sementinha dentro da terra, regar e esperar. E a gente não está vendo se aquela sementinha vai brotar. A gente sabe que ela está ali dentro daquela terra, naquele lugar obscuro, fechado, que parece para nós improdutivo, mas aquela realidade que não está sendo vista pode brotar. Deus faz dessas coisas, torna possível estas especialidades. Às vezes eu olho para a barriguinha da Fia assim, eu fico igual o semeador, olhando assim, falando, não estou vendo nada, estou vendo assim, claro, né? Mas assim, em absoluto a gente não consegue ver, por mais que tenha toda a tecnologia, ultrassom, tal, não tem, gente, é diferente. Só vai conseguir contemplar quando chorar aqui, né? Quando aparecer. Essa experiência é a experiência do perseverar. E a perseverança, ela coloca a gente em ação. A perseverança faz a gente esperançar. Por quê? Nós cuidamos da terra, ou cuidamos da saúde, do cuidado da mulher no processo da sua gestação, ou cuidamos dos planejamentos e dos papéis que desenvolvemos para colocar em prática no nosso novo negócio, na nossa nova empresa, ou nessa nova oportunidade que você está chegando no seu trabalho, ou na sua relação que agora se manifestou e você ainda será que vai ser uma relação em definitivo? Será que aqui eu vou conseguir uma relação de afeto saudável? Queridos, perseverar é se colocar a possibilidade dessas coisas serem realizadas. Mas enquanto ela não se realiza, esperança. Faz acontecer, se coloca à disposição, se abra, né, para essa experiência. Porque Deus está fazendo, Deus está trabalhando por nós. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é aquele que não tarda, não falha. É aquele que está olhando para nós à medida do lugar em que nós muitas vezes nem conseguimos discernir. E no olhar do Senhor é que nós queremos estar, para compreender a sua santa e plena e boa vontade. Todos nós, ou todos vocês que estão aqui, que não estão sentindo nada, né? Está tudo normal. Se você chegou aqui e está dizendo, eu não estou sentindo nada, não tem problema. Se você ainda não está percebendo o que Deus está fazendo, o que Deus se propôs a fazer, não tem problema. O importante é que você saiba que Ele está fazendo, que Ele está se manifestando, ainda que você não sinta, ainda que você não veja, ainda que você não contemple, né, a obra na sua plenitude. Saiba que Deus está se propondo a nós a ser um Deus ajudador, um Deus que nos acolhe e que gera novas possibilidades. A nossa responsabilidade como cristãos, cristãs, como gente que ama a Deus e que quer uma relação com Ele, é continuar, gente. A nossa responsabilidade é continuar. Continuar o quê, Rafa? Continuar orando, continuar caminhando, continuar se encontrando em comunidade, se reunindo, né? se propondo ao outro, cuidando de si, voltando a se apaixonar por si, se amar, sabe? Se respeitar, para que você possa compartilhar esse respeito, esse amor, né, para os que estão à sua volta. A partilha, meus irmãos. Que coisa extraordinária. Partilhar amor, de dentro para fora, de um Deus que acontece aqui dentro, no mais obscuro do nosso ser, e vou usar essa palavra mesmo, se explode para fora, se manifesta, né, finalmente, na realidade.
Deus começa no coração. Deus começa no mais profundo da nossa alma. O mundo, talvez ele perceba só depois, no tempo certo. Mas algo eu posso deixar bem explícito para vocês. Ainda que não aconteceu, vai acontecer. Porque toda manifestação de Deus em nossas vidas, ela gera um impacto na realidade. E gera um impacto na coletividade. As transformações chegam a nós. Explode aos nossos relacionamentos. Explode as nossas emoções. A nossa forma de agir e de respeitar, de cuidar do mundo. E quando essa relação de Deus nos afeta e afeta a realidade, afeta todos que se relacionam conosco. E isso é extraordinário. Bem-vindos, bem-vindas a essa experiência profunda do que é ser alguém vivificante na realidade. Que a vida de Deus conduza a sua jornada. Que a vida de Deus esteja em nós, por nós e através de nós. Amém. Amém e amém. Eu quero agora convidá-los e convidá-las para esse momento de partilha. Nós vamos nos servir todos e todas com o pão e com o cálice. E nesse processo de receber o pão e o cálice, como já sabemos, você não vai comer e nem beber antes que todos se sirvam. E um detalhe, Jesus, quando sentou com seus discípulos, convidou a todos para essa partilha, e ninguém pode ficar de fora, tá? Se você pensou em não participar da ceia, saiba que você precisa participar dessa ceia. Se você discerniu que esse pão é o corpo de Cristo, se você discerniu que esse copinho aí de suco de uva é o cálice da nova aliança que fazemos em Cristo Jesus, nesse compromisso de ser um corpo vivo e santificado por Deus, você precisa participar dessa mesa. Essa mesa é para nós, é para todos e todas, sem precedentes. Obrigado, Senhor. Obrigado. É aqui na mesa da Santa Ceia que o pão e o vinho são, para nós, um sinal para o futuro. Uma sinalização do presente para o futuro. É nesse pão, é nesse cálice que celebramos os recomeços. É nesse pão e nesse cálice que celebramos as curas, a restituição, o amor à vida, o amor a nós mesmos, o amor ao próximo, o amor aos nossos filhos e filhas, o amor aos nossos queridos amigos espirituais. Todos se serviram, todos estão prontos e prontas para viver um ano novo, que já começou, né? Quem estava meio assim, depois do carnaval, não, já começou, viu, gente? Já estamos em março, certo? Se você chegou aqui ainda um pouco desatenta, Deus está falando assim, já começou, estou trabalhando por você nesse ano desde o primeiro dia. Estou trabalhando por vocês desde aquele dia que a gente conversou, daquela oração lá, esbravejante. Deus está agindo. E mais do que agir em nosso favor, está comprometido, nos relembrando como essa ceia memorial, que o corpo partido foi por vocês, foi por nós, foi por todos e todas. Um corpo que foi dilacerado, sofrido, nas suas machucaduras, entregue por nós, para que nós possamos juntos e juntas experimentar uma vida abundante, que é a vida além da vida. É a vida que Deus nos confiou para toda a eternidade. Celebramos ao comer do pão
a memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que veio como sacrifício santo para nós. Coma desse pão em memória de Cristo Jesus. Amém? Pode comer. Aleluia, Jesus. Seja exaltado, Deus. Seja exaltado, Jesus, no meio de nós. Obrigado pela tua entrega, obrigado pelo teu resgate, obrigado pela oportunidade de nos dar ou de nos manter no sentido real da vida. Obrigado por nos acolher no teu braço, no teu abraço. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar sobrevida, nos dar saúde, força, capacitação. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pelo teu amor, pela tua graça, nós celebramos. Descansando nesse lugar de oração, de relação contigo, nós dizemos a ti que somos gratos. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. De maneira semelhante, Jesus, depois de cear com seus discípulos, ele tomou o cálice e disse que esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem desse cálice, vocês anunciam o corpo vivo do Senhor. A eternidade oferecida de Jesus para essa experiência que iniciamos aqui agora e que vai para o ali e além. Amém, meus irmãos? Aqui, ali e além. Celebramos a nova aliança em Cristo Jesus. Pode beber em memória de Cristo. Jesus, nós te louvamos. Que nós possamos, Senhor, sair daqui de uma maneira diferente. Que nós possamos sair daqui não esperando a agenda do cotidiano, do mundo, não esperando o mundo andar, a agenda andar. Nós não queremos sair daqui esperando a dinâmica da nossa sociedade acontecer, mas nós queremos avançar juntos e juntas em oração. Juntos e juntas em comunhão, em perseverança. Nos conduz, Senhor, para esse caminho de paz, porque sabemos que aqueles que esperam no Senhor começam antes, renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Que esta ação de dinamismo nos envolva, para que nós possamos experimentar a vida viva de Deus no melhor que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Gente, o ano só começa quando o nosso coração decide esperar em Deus. Só começa quando o nosso coração desiste, quando o nosso coração deseja ouvir a voz de Deus e se permitir para que Ele haja por nós e através de nós. Se coloque a essa disposição e viva mais um mês abençoado, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Santo Espírito de Deus, que esse sopro da Ruá Divina nos traga fôlego para um ano vivificante. Enche-nos, Senhor, da tua paz, porque é assim que o Senhor nos prometeu. A minha paz, disse Jesus, eu vos dou. Recebam paz, refrigério,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Dê um abraço.